O desafio hoje é falarmos sobre filosofia, política e amor. O amor seria uma expressão humana com finalidades sociais, uma vez que a partir do momento em que o ser humano ama alguém, ama alguma coisa, ele tem por escopo um benefício à comunidade na qual ele está inserido e, consequentemente, ele acaba se beneficiando também em virtude da sua ação nesse direcionamento, uma finalidade dentro da conduta humana que é facilitar as relações entre as pessoas, o cuidado ao qual ele está destinado. Quem ama acaba sendo cuidadoso, zeloso com aquilo que ama. A Hannah Arendt, na sua tese de doutorado, escreveu uma obra chamada Conceito de Amor em Santo Agostinho. Como o entendimento de amor se deu por esse filósofo da doutrina cristã, apresenta o amor como tendo por significado a caridade. Caritas, como ele menciona, significaria se importar especialmente com as pessoas, utilizarmos o coração como ferramenta do amor. A palavra caridade tem também aí na sua genealogia uma outra palavra latina, cuore, que significa coração. Que o amor seria, dentro desse contexto agostiniano e arendtiano, utilizarmos o coração, utilizarmos a alma livre, resguardarmos, garantirmos a essas pessoas um mínimo de boa vivência. Então, quando a gente se importa com alguma coisa, a gente ama aquela coisa. Se importar não é só amar, ou amar é simplesmente se importar. Tem uma ligação muito forte, mas não são exatamente a mesma coisa. Amicus, que significaria amigo. Então, aquele que ama é aquele que é amigo, aquele que cuida, que se importa. Amigo, quer, coração, amicus, amor. Scheint mir klar zu sein, man exponiert sich im Lichte der Öffentlichkeit, und zwar als Person. Wenn ich auch der Meinung bin, dass man nicht auf sich selbst reflektiert in der Öffentlichkeit erscheinen und handeln darf, so weiß ich doch, dass in jedem Handeln die Person in einer Weise zum Ausdruck kommt, wie in keiner anderen, im Handeln und Sprechen. Das Sprechen ist eine Form des Handelns, wie in keiner anderen Tätigkeit. Also das ist das eine. Das zweite Wagnis ist, wir fangen etwas an, wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Wir sind alle darauf angewiesen zu sagen, Herr, vergib ihnen, was sie tun, sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für alles Handeln, einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, abschließend, dass dies Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt, da in irgendeinem schwer genau zu fassenden, grundsätzlichen Vertrauen in das Menschliche aller Menschen. Anders könnte man nicht. A política, desde os gregos, seria a administração das polis, né? Como devem ser administradas as polis, ou a melhor forma pela qual as polis devem ser organizadas e fazer as coisas pelas cidades. Virtude da política ética e o vício à corrupção. O que a gente observa hoje não é política, é politicagem. Querer ter dentro de um determinado poder a possibilidade de comando e também fortaleza.
A política em si, seu conceito mais objetivo, é para as pessoas, para as cidades, que a humanidade tenha um desenvolvimento adequado, continue seu rumo de maneira humana, cosmopolita, ainda conforme o entendimento socrático. Na sua obra A República, Platão fala especialmente sobre o rei filósofo ou filósofo-rei, que significa que o governante deve pensar no todo e analisar a questão do seu agir, da sua conduta, como aquele que vai verificar todas as minúcias, todos os detalhes do que ele está se propondo a fazer, para que isso se dê de uma maneira ética, correta. E ele fala em rei filósofo, porque o filósofo teria obrigação com esse bem comum, com essa verdade de fazer com que as coisas sejam melhores para todo mundo. A gente depois tem Aristóteles, que traz ainda dentro do conceito de política a questão da ética, em algumas obras como a Ética Nicômaco e também a própria obra política. Sabemos que até Sócrates, os filósofos eram naturalistas, se preocupavam ou buscavam entendimento sobre as coisas da natureza. Com ele, começou-se a pensar nas relações entre as pessoas e também na conduta humana, especialmente aí onde ele estava, que era em Atenas. A gente sempre pensou a conceituação de filosofia como amor ao saber, né? A busca pelo saber ou pelo conhecimento, a filosofia como uma das ciências. E na obra O Banquete, Platão, numa genialidade, apresenta uma história que fala sobre um banquete que teve a participação de vários grandes oradores, e eles desenvolveram conceitos ali e tinham um concurso para dizer o que significaria o amor, uma competição onde esses grandes literatos da época se manifestavam e depois ao final iam ser escolhidas as melhores do que significaria o amor. E uma das grandes personalidades que estava presente, comendo no banquete e se embriagando, era Sócrates. Ele acabou fazendo uma apresentação do conceito de amor como sendo o seguinte: ora, se nós temos dentro da genealogia da ideia de filosofia o amor ao saber, portanto, a filosofia seria o amor. E isso é muito legal. Isso é muito legal porque a gente pode então dizer que a gente tem como um conceito de filosofia amor ao saber. Nós temos como política o fazer as boas coisas pelas pessoas e pelos estados-nação, né? Portanto, amar também as pessoas e os estados, né, para fazer as coisas boas. E temos por amor a ideia de caridade, de se importar, de querermos o bem das pessoas, da humanidade. Então, fica aí a menção, a relação que podemos fazer entre esses três conceitos: filosofia, política e amor.